Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Após 5 semanas internado, o Papa Francisco retorna ao Vaticano e agradece as orações dos fiéis. Grazie a tutti. A aparição pública do pontífice traz esperança aos que o esperavam do lado de fora do Hospital Gemelli, em Roma. It's a great day today, it gives us so much. É um ótimo dia hoje, você sabe, nos dá muita coragem, força, é muita emoção. Foi um momento muito emocionante vê-lo na sacada, mas também estamos cheios de força e energia porque ele voltou. Ele melhorou e está voltando. O quarto voo com quase 200 deportados venezuelanos dos Estados Unidos chega à capital, Caracas. A ex-presidente Dilma Rousseff é reeleita presidente do Banco BRICS para um novo mandato de 5 anos. O motorista de aplicativo sem carteira de habilitação é preso no Rio de Janeiro após tentar atropelar 10 pessoas. Começou no domingo a reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia. A Colômbia envia seu último chimpanzé em cativeiro para um santuário no Brasil, onde voltará a conviver com animais da mesma espécie. E a preparação da seleção brasileira para enfrentar a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Jornal Mundial começa agora. O Papa Francisco retornou ao Vaticano pouco depois do meio-dia deste domingo, após mais de 5 semanas de hospitalização por uma pneumonia bilateral. Para a multidão que se reuniu do lado de fora do Hospital Gemelli em Roma e para 1,4 bilhão de católicos no mundo inteiro, o domingo foi de renovação de esperança com a saída do pontífice. O Papa Francisco retornou ao Vaticano pouco depois do meio-dia deste domingo, após mais de 5 semanas de hospitalização por uma pneumonia bilateral. A aparição pública do líder católico trouxe esperança aos fiéis. It's a great day today, it gives us so much. É um ótimo dia hoje, você sabe, nos dá muita coragem, força, é muita emoção. Foi um momento muito emocionante vê-lo na sacada, mas também estamos cheios de força e energia porque ele voltou. Ele melhorou e está voltando. And I think seeing the Holy Father gave us all a beautiful sense of hope, having come through. Ver o Santo Padre nos deu a todos uma bela sensação de esperança. Tendo passado por essa doença e estando no hospital desde 14 de fevereiro, foi uma oportunidade maravilhosa de vê-lo. E acho que ele respondeu muitas orações das pessoas. Espero que isso tenha levantado seu ânimo. Acho que sim. Yeah, to be honest, I was really happy to see him. It's such an honor to see. Fiquei feliz de vê-lo. É uma honra ver uma pessoa tão maravilhosa pessoalmente. Nunca pensei que seria capaz de vê-lo. Então foi uma grande experiência. Muito feliz. Really happy experience. O Papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, sua primeira aparição pública desde a internação em fevereiro. Obrigado a todos, disse o pontífice de 88 anos, com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada. A alta médica do pontífice, cuja condição melhorou gradualmente nas últimas semanas, era aguardada com ansiedade em meio a crescentes dúvidas sobre sua capacidade de retomar suas atividades. O Papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli em Roma neste domingo, sua primeira aparição pública desde a internação em 14 de fevereiro. Grazie a tutti. Obrigado a todos, disse o pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando a multidão. Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas muito bem, disse ele com um leve sorriso diante das gargalhadas dos fiéis. O líder dos 1,4 bilhão de católicos no mundo, que passou mais de 5 semanas no hospital lutando contra uma pneumonia, ficou na sacada por 2 minutos e recebeu alta em seguida.
Francisco saiu de carro, acenando da janela fechada do banco da frente enquanto passava por jornalistas, usando uma cânula, um tubo de plástico inserido em suas narinas que fornece oxigênio. Os médicos disseram que sua saúde melhorou o suficiente para voltar para casa, embora tenha de enfrentar uma longa recuperação de pelo menos 2 meses. Em sua oração dominical do Ângelus, o Papa escreveu que estava triste com a retomada do intenso bombardeio israelense na faixa de Gaza e exigiu seu fim imediato. Francisco não preside a oração do Ângelus desde 9 de fevereiro. Desde então, faltou a cerimônia por 5 semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição. A alta do pontífice, cuja condição melhorou gradualmente nas últimas semanas, era aguardada com ansiedade em meio a crescentes dúvidas sobre sua capacidade de retomar suas atividades. A reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia começou neste domingo na Arábia Saudita, na véspera das negociações entre as delegações russas e americana, que o Kremlin considera que serão difíceis. Começou neste domingo na Arábia Saudita uma reunião entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia. Estados Unidos e Ucrânia pressionam para conseguir, no mínimo, uma trégua nos ataques contra instalações energéticas, gravemente danificadas no lado ucraniano após mais de 3 anos de invasão russa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu uma pressão sobre Putin para que ele encerre os ataques e a invasão. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, anunciou no Facebook o começo da reunião com os Estados Unidos e informou que a agenda inclui propostas para proteger as instalações energéticas e críticas. Segundo um funcionário do alto escalão ucraniano, as conversas estão indo bem. A Ucrânia havia dito que está disposta a um cessar-fogo geral e incondicional, mas o Kremlin parece tentar dilatar qualquer acordo de trégua para ganhar tempo, enquanto suas tropas expulsam as forças ucranianas da região russa de Kursk. O encontro deste domingo na Arábia Saudita ocorre na véspera das negociações entre as delegações russa e americana. Steve Witkoff, enviado do presidente americano Donald Trump, se mostrou otimista e disse esperar um progresso real durante a reunião em Riad com os negociadores do presidente russo Vladimir Putin. Por enquanto, a Rússia assegura que só acordou com Washington nesta etapa uma suspensão nos ataques às instalações de energia. Um motorista de aplicativo foi preso após avançar com um carro e tentar atropelar 10 pessoas. O caso aconteceu na noite de sexta-feira na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e 2 pessoas ficaram feridas. Um motorista de aplicativo foi preso após avançar com o carro e tentar atropelar 10 pessoas. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 21 de março, na Baixada Fluminense, e 2 pessoas ficaram feridas. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento no qual passageiros desembarcam do veículo e o início de uma discussão com o motorista. Ele começa a deixar o local, mas desce do carro e parte para cima dos passageiros. O homem é contido por pessoas que estão em um bar. Após a discussão, o motorista entra no carro e faz um retorno para voltar ao estabelecimento, jogando o carro contra um grupo de pessoas, inclusive crianças. Na sequência, ele avança para cima do grupo com o qual havia discutido e atropela várias pessoas em cima da calçada. Depois, o homem foge do local. A Polícia Civil localizou o veículo e o suspeito, que foi preso no início da noite de sábado, 22 de março, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na delegacia, foi verificado ainda que ele não tinha carteira nacional de habilitação e utilizava a inscrição de seu irmão mais novo para operar um veículo em um aplicativo de transporte. A ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. A reportagem é de Caio Teles. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. A decisão foi comunicada pela própria presidente e em evento do banco no fim de semana. Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. Com a sede em Xangai, na China, o Banco do BRICS foi criado em 2014 e financia projetos de infraestrutura ligados ao desenvolvimento sustentável.
cada país membro do BRICS pode indicar o presidente do banco para um mandato de 5 anos. Dilma, no entanto, assumiu na metade do período, ao ser escolhida por Lula para substituir o economista Marco Troioggi, que havia sido indicado no governo Jair Bolsonaro. Pelas regras de rotatividade, ao final do mandato de Dilma neste ano, cabe à Rússia indicar um novo nome. Entretanto, no ano passado, segundo a Agência do Brasil, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o presidente Vladimir Putin informou que o país daria o aval para Dilma ser reeleita. Conforme a Agência Brasil, na ocasião, Putin destacou que, como a Rússia está na guerra com a Ucrânia, ter um russo à frente do banco poderia prejudicar a condução dos trabalhos da NDB. Os países do BRICS têm se posicionado contra a guerra. Além disso, o Brasil comanda o BRICS nesse ano. A cúpula de chefes de Estado acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Em rede social, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, parabenizou Dilma pela reeleição. Dilma Rousseff é a primeira mulher da história a presidir o Brasil. Dilma comandou o país de janeiro de 2011 a maio de 2016, quando foi afastada do mandato em razão de um processo de impeachment no Congresso Nacional. Em agosto daquele ano, Dilma deixou o mandato definitivamente, quando o Senado aprovou a perda do mandato. Reeleita em 2014, ela permaneceria no Palácio do Planalto até 2018. Em razão do impeachment de Dilma, o então vice-presidente Michel Temer assumiu como presidente da República. À época, antes mesmo do afastamento da petista, Temer se aliou à oposição e, ao assumir, governou com partidos, como o PSDB. Veja a seguir, o quarto avião com venezuelanos deportados dos Estados Unidos chega à Venezuela. E a preparação da seleção brasileira para enfrentar a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. Autoridades venezuelanas se reuniram em Caracas para receber vou ler os números. Quase 200 pessoas deportadas dos Estados Unidos para Honduras. Este é o quarto voo com venezuelanos deportados pelo governo americano a chegar no país sul-americano. Um avião procedente de Honduras com 199 deportados dos Estados Unidos chegou na madrugada desta segunda-feira à Venezuela, o que representa a retomada dos voos de deportações que tinham sido suspensos no mês passado. A Venezuela anunciou no sábado a retomada de voos com deportados dos Estados Unidos suspensos há um mês, enquanto os dois governos trocavam acusações sobre o boicote a um acordo de deportações alcançado em janeiro. Regresando a la pátria, grupo de 199 companheiros. Pueden ustedes apreciar. Voltando à pátria, um grupo de 199 companheiros. Podem ver que são jovens, na grande maioria jovens, muito jovens. O plano Volta à Pátria os tirou do inferno. Rapazes detidos por um ano só por terem nacionalidade venezuelana. Solo por tener, qué sé yo, la nacionalidad venezolana. Este é o quarto voo com venezuelanos deportados dos Estados Unidos. Os dois primeiros decolaram de El Paso, no Texas, no dia 10 de fevereiro.
Desde 2014, quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país, sufocados pela queda de 80% da economia e uma inflação gigantesca que Caracas atribui às sanções dos Estados Unidos. Com o grupo desta segunda, 1.119 venezuelanos foram repatriados desde fevereiro. Vamos saber como fica o tempo para amanhã. Marcelo Marques, boa noite, o que você traz aí? Para você, a última semana de março será marcada por contrastes climáticos em diferentes regiões do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, áreas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e parte do Centro-Sul devem registrar chuvas significativas, enquanto outras localidades enfrentarão tempo seco e temperaturas elevadas. Na região Norte, os maiores acumulados de chuva estão previstos para o oeste do Amazonas, Pará, Amapá, leste do Tocantins e Rondônia, com volumes acima de 60 milímetros. As temperaturas máximas continuam elevadas, ultrapassando os 34 graus em grande parte da região, com mínimas acima de 26 graus ao longo da semana. A região Nordeste destaque para o norte do Maranhão e do Piauí, além do litoral do Ceará, com acumulados superiores a 60 milímetros entre os dias 28 e 30. Já na faixa leste, entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, os volumes devem ser inferiores a 20 milímetros. O calor predomina no centro-leste da região, com máximas acima de 34 graus. No centro-oeste, chuvas irregulares são previstas entre o noroeste de Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal, com volumes que podem superar os 50 milímetros. O sul e oeste de Mato Grosso do Sul terão pancadas intensas, com possibilidade de ventos de até 60 km por hora e queda de granizo. O sudeste terá chuvas superiores a 60 milímetros na divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No norte de Minas e em parte do centro-sul paulista, o tempo será firme, com volumes abaixo de 10 milímetros. As temperaturas máximas ultrapassam os 34 graus no norte mineiro e oeste paulista, enquanto as mínimas ficam acima de 22. Região sul começa com tempestades e termina com estabilidade. A parte oeste da região sul terá temporais no início da semana, com até 50 milímetros em 24 horas, ventos fortes e risco de granizo. Porém, a tendência é de tempo mais estável a partir do final de semana. O calor será mais intenso no norte do Paraná e no oeste de Santa Catarina, com máximas que podem passar dos 34 graus. De forma geral, as temperaturas máximas continuarão em elevação, especialmente em Roraima, centro-leste do Nordeste, norte de Minas e divisa entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais amanhã, chove em quase todas elas. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mínima de 20 graus e máxima de 28. Em São Paulo, capital, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, a capital maravilhosa, terá mínima de 23 e máxima de 33. E em Goiânia, no estado de Goiás, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E no Belém, no estado do Pará, mínima de 24 graus e máxima de 30. E Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 25 e máxima de 30 graus. Uma boa semana a todos, Gabriel e Alice. Obrigado, Marcelo. Um ótimo começo de semana para você. Hora de falarmos de futebol. No quadro de esporte de hoje, Juscelino Gonçalves traz entre os assuntos a preparação da seleção brasileira para enfrentar a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Boa noite, Juscelino. Boa noite para você, Gabriel. Boa noite para você, Alice. Para você, boa noite também que nos acompanha no Jornal Mundial ao vivo. Começando pela data FIFA, mas primeiro vamos à introdução. Comigo você acompanha as principais atualizações do futebol internacional e do futebol nacional. Começando pela data FIFA, a seleção brasileira fez treinos abertos à imprensa e ao público. O treino teve duração de mais ou menos 1 hora e 10 minutos. A Argentina também fez treinos abertos à imprensa somente, mas sem a presença
fez treino com o Lionel Messi, mas que não participará do jogo entre Brasil e Argentina. O jogo acontecerá amanhã às 9 horas da noite no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Falar de Nations League, o campeonato que promove paz e amor entre os principais países da Europa, teve Portugal e Dinamarca. O primeiro jogo em Copenhague terminou com vantagem da Dinamarca por 2-1. Mas foi no segundo jogo que a Dinamarca se desestabilizou contra o Portugal, a equipe da seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo acabou vencendo na prorrogação nos últimos minutos, acabou ampliando por um placar de 5-2. A equipe de Cristiano Ronaldo enfrenta na sexta-feira a equipe da Alemanha. Falando de campeonato estadual, agora teve final do Campeonato Baiano, um dos melhores clássicos do Nordeste. Aconteceu no domingo, às 4h30 da tarde, e acabou favorecendo a equipe do Bahia, que venceu pela 55ª vez no Campeonato Estadual Baiano. Um jogo muito pegado, faltas cometidas, jogo difícil, mas o Bahia acabou levando pelo placar de 2-1 no segundo jogo. Essas foram as atualizações do futebol nacional e do futebol internacional. Agora você fica com Gabriel e Alice para o Jornal Mundial. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite para você. A Colômbia enviou seu último chimpanzé em cativeiro para o Brasil. A expectativa é que Yoko, de 38 anos e um histórico de maus tratos, possa voltar a conviver com animais da mesma espécie. A Colômbia iniciou no domingo a transferência de seu último chimpanzé em cativeiro de um zoológico de Pereira para um santuário no Brasil para que conviva com outros símios. Há quase 2 anos o animal estava sozinho depois da morte a tiros de 2 de seus companheiros. Yoko, de 38 anos, 60 quilos e quase 100 dentes pelos maus tratos que sofreu após ser comprada no mercado ilegal, viajou para Sorocaba, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, ela estará com membros de sua espécie. Chimpanzés são animais gregários, animais de grupo, sociais. Yoko sempre viveu sozinha por causa de uma história trágica. Desde muito jovem, foi vítima de tráfico, de troca, passada de mão em mão entre traficantes de drogas. Na jornada do animal, denominada Operação Arca de Noé, Yoko é acompanhada por seu veterinário. Ela era o último grande primata vivendo em cativeiro na Colômbia. Desde 2018, ela vivia no Bioparque Ucumari de Pereira, onde chegou após ser apreendida pela polícia enquanto era levada para a Venezuela. Ainda filhote, foi adquirida no mercado ilegal por um narcotraficante. Em 2023, Chita e Pancho, uma fêmea e um macho, fugiram deste zoológico e foram sacrificados pela força pública a tiros devido ao risco que representavam para as comunidades vizinhas. Estes fatos motivaram protestos de defensores dos direitos dos animais. Por ter sido criada como um ser humano e adquirir hábitos como assistir à televisão, Yoko tinha dificuldades de socializar com outros chimpanzés. O animal é considerado uma espécie em risco de extinção pela União para a Conservação da Natureza. Os territórios em que habita ficam sobretudo em Guiné, Costa do Marfim e República Democrática do Congo. Que ele se adapte bem, né? Sim, que possa ser feliz. Nós avisamos que amanhã será feriado estadual e nós gravaremos o JM. Nós teremos um plantão masculino pela primeira vez. João Pedro e eu apresentaremos aqui as notícias para cada um de vocês. E a Alice retorna comigo na sexta-feira, não é isso? Sim, com certeza. O JM de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OSP. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã.
Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa, mania de vender barato. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.